Alguém já parou para pensar como é que líderes carismáticos conseguem construir movimentos de massa? O segredo, olha, raramente está em vender um produto. A verdadeira mágica está em criar uma causa, uma visão de futuro que é tão poderosa, mas tão poderosa, que as pessoas simplesmente se sentem na obrigação de seguir. Então, bora entender como é que isso funciona? Olha, essa citação do Eric Hoffer é a chave de tudo. Sabe por quê? Porque o medo do futuro paralisa a gente, prende a gente no que a gente já conhece. Mas a fé num futuro melhor, isso sim abre as portas para a mudança que um líder está propondo. Exatamente esse o combustível de qualquer grande movimento. E é aqui que a gente precisa fazer uma distinção que é super importante. Não estamos falando de uma cultura de cliente qualquer, aquela do dia a dia. O objetivo aqui é criar uma cultura, com ênfase total em culto. A ideia é ir muito além da simples transação. É construir uma causa compartilhada, um movimento de verdade que une as pessoas. Então vamos lá para o primeiro princípio: dar esperança. A esperança é o que permite que as pessoas acreditem na mudança que está sendo oferecida. Pensa bem, sem esperança não existe fé. E sem fé, ninguém sai do lugar. É simples assim. E essa ideia não é nada nova, viu? A cultura pop já sacou isso há muito tempo. Essa frase icônica de Star Wars diz que rebeliões são construídas com esperança, mas a verdade é que isso vale para todo tipo de movimento. É a esperança de um futuro melhor que faz as pessoas se juntarem em torno de uma causa. E a gente vê isso na prática de um jeito muito claro. Se a gente pegar campanhas políticas, por exemplo, os slogans que ganham quase sempre estão pintando uma visão de futuro. É hora de mudar, a mudança que precisamos. Já os que perdem geralmente focam no presente, sabe? Vendem o status quo em vez de um futuro que realmente empolga. O criador do movimento que a gente está analisando teve um estalo, um momento de clareza, com uma frase de um mestre do marketing, Gary Halbert. A frase não prometia riqueza da noite para o dia, mas criava uma visão poderosa, a esperança de que, se a pessoa persistisse, o sucesso ia chegar. Foi essa ideia que o manteve firme por anos. Então, essa ideia foi adaptada para o movimento dele. A genialidade da frase, você está a apenas um funil de distância, está no que ela não diz. Um funil de vendas é uma ferramenta, ok. Mas aqui a frase vira algo muito maior. A distância do quê, exatamente? De ficar rico? De finalmente largar aquele emprego? Ao deixar em aberto, cada pessoa consegue projetar suas próprias esperanças ali. Vira um chamado que é ao mesmo tempo pessoal e universal. Sensacional, né? Agora, o segundo princípio. E esse aqui é sobre quebrar barreiras mentais. É sobre mostrar para as pessoas que aquilo que elas achavam impossível, na verdade, é totalmente alcançável. A história do Roger Bannister é a metáfora perfeita para isso. Por anos, era considerado cientificamente impossível correr uma milha em menos de 4 minutos. Era uma barreira física, mas principalmente psicológica. Só que aí, depois que o Bannister conseguiu, dezenas de outros corredores fizeram o mesmo no ano seguinte. Ele não mudou a fisiologia humana, ele mudou a crença sobre o que era possível. O momento Roger Bannister, do fundador do movimento, foi ver o profissional de marketing John Reese faturar $1 milhão em menos de um dia. Naquela época, a meta dele era ganhar tipo $1.000 por mês. 1.000! Ver aquele número fez o objetivo dele parecer minúsculo e, de repente, o impossível se tornou palpável. E o resultado dessa virada de chave, olha, é nítido. Depois que a crença limitante foi para o espaço, a trajetória dele mudou de uma forma drástica. O que era uma fantasia virou meta. E com o tempo, ele não só alcançou, como superou o feito que o inspirou. Esse é o poder de ver alguém provando que sim, é possível. Beleza, terceiro princípio. E esse aqui é fundamental para criar aquela sensação de pertencimento. Não adianta só ter seguidores. O negócio é formar uma tribo. E para isso, as pessoas precisam de uma nova identidade. O ponto crucial aqui é dar um rótulo, um nome, que as pessoas possam usar para se definir. Quando alguém consegue falar, eu sou um, a coisa muda de figura. A pessoa deixa de ser só um seguidor e vira membro da tribo. A identidade muda e a conexão com o movimento fica muito, mas muito mais profunda. No caso do movimento em questão, essa identidade virou funnel hacker. E o mais legal é que as pessoas começaram a se chamar assim por conta própria. Elas se identificaram com o nome, vestiram a camiseta, sentiram que faziam parte de uma comunidade, mesmo antes de terem sucesso com a ferramenta. A identidade veio primeiro. Outro exemplo sensacional é o da Lady Boss.
Era uma empresa de perda de peso que usava o nome da fundadora e por isso não conseguia criar um movimento forte. Quando eles mudaram a marca para Lady Boss, deram às clientes uma identidade poderosa para se conectar. Eu sou uma Lady Boss. Forte, né? E o impacto disso não foi só no sentimento, não. Foi no bolso. Depois de criarem a identidade Lady Boss, a retenção de clientes aumentou em 10%. Isso, no final das contas, significou centenas de milhares de dólares. É a prova de que criar uma identidade não é só um detalhe bonitinho, é uma estratégia de negócio poderosa. Chegamos ao quarto e último princípio. A tribo já tem esperança, já quebrou as barreiras da crença, já tem uma identidade. O que falta? Falta um grito de guerra, um título da liberdade que una todo mundo. Esse conceito vem da história do Capitão Moroni. Para reunir as tropas dele, que estavam desmotivadas, ele rasgou o próprio casaco, escreveu nele os valores da causa e usou aquilo como uma bandeira. Todo movimento precisa de um símbolo unificador assim, para reforçar a fé naqueles momentos de dúvida. E esse título da liberdade pode ter vários formatos, tá? Pode ser um mini manifesto para botar na tela do celular como um lembrete diário, pode ser um manifesto completo declarando a missão do grupo, ou pode ser até uma sequência de vídeo que vira o hino oficial do movimento. Uma das estruturas mais poderosas para criar um grito de guerra é a narrativa do nós contra eles. O manifesto dos funnel hackers, por exemplo, cria um inimigo em comum: as grandes corporações, os céticos. Isso une a tribo numa identidade de rebeldes que estão mudando o jogo e fortalece o sentimento de pertencimento de um jeito incrível. E tudo isso nos leva para a pergunta final, né? Com esses 4 princípios, esperança, quebra de crenças, identidade e um grito de guerra, as ferramentas para criar um movimento estão aí, na nossa frente. A questão, então, não é mais se é possível, mas sim que futuro será construído a partir daqui.